Eu acho que os crentes ficaram em casa nessa noite. Porque eu tô ouvindo muito pouco glória a Deus aí. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, nesta santa igreja. Primeira vez pregando como pastor. Alegria muito grande, alegria imensa, né? De poder estar aqui contribuindo nessa campanha. Já é a 4ª campanha que eu estou aqui, pregando, a 7ª participando, desde o início, desde a primeira campanha, lá onde nós fazíamos no campo, as pessoas chamavam a gente de demônio. E principalmente, especial demais, estando aqui com vocês nessa noite. As pessoas acham que é brincadeira, mas não, eu prefiro muito mais pregar na minha casa do que pregar em qualquer outro lugar. Se eu fosse convidado para pregar nos Gideões, para mim não valeria de nada. Eu falo isso de coração, com toda a verdade da qual nós vivemos aqui. Para mim, a honra para mim é maior de tal forma de pregar aqui, porque eu sei que aqui o meu pastor conhece o meu caráter. E sabe da obrigação, e eu sei da obrigação, da dificuldade que é de nós estarmos aqui, de estar aqui neste púlpito levando a palavra de Deus. Então, o que eu quero abençoar você nessa noite, eu sei que você recebeu um alimento pesado durante esses 5 dias, né? Eu vim aqui trazer apenas uma degustação para você, né? Já que o alimento pesado veio, o alimento pesado vai vir mais ainda. Então hoje é o dia para você relaxar, hoje é o dia para você, né? Hoje é o dia para você ouvir uma palavra gostosa, uma palavra assim, vinda direto do trono de Deus para você, amém? Quero ler com você nessa noite, quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração na conferência profética. A palavra que Deus colocou no meu coração na conferência profética, que está lá no livro de Neemias, capítulo de número 1. Quem achou, diga glória a Deus. Vou tomar meu suquinho aqui. Feche os seus olhos. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça nessa noite. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom e tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos aqui para receber da tua palavra. Estamos gratos, Senhor, porque mais um dia estamos aqui, o 6º dia desta campanha. Nós estamos aqui, ó Deus, perseverando para que nós possamos alcançar, Senhor, a nossa bênção, alcançar a transformação da nossa casa, da nossa vida. Então, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, fale conosco. Abra nossos corações, estão abertos para poder ouvir da tua palavra. Então, em nome de Jesus, que o Espírito da revelação, que o Espírito do Senhor esteja aqui nesta noite, nos ensinando, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Sem mais delongas, verso 1 do capítulo de número 1 do livro de Neemias, diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse,
Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje lhe faço perante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade dos céus, e de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. O livro de Neemias é um livro muito, muito especial, que Deus tocou no meu coração de ler Esdras, Neemias e Esther na campanha na conferência profética que nós tivemos aqui na igreja. E engraçadamente um dos profetas falaram assim que Deus tem um mistério nessa igreja. E que a igreja deveria ler o livro de Esdras e Neemias. Acho que isso passou batido, ninguém ouviu isso, mas isso eu gravei no meu coração. E eu fiquei assim, mas por que Deus tem um mistério? Por que esta igreja, ela tem uma ligação com o livro de Neemias? Os livros de Neemias, Esdras e Esther são praticamente um só, pois trazem relatos de uma mesma época. Ou seja, o regresso do povo judeu do cativeiro babilônico. Para entendermos como esses livros são correlatos, devemos primeiro entender um pouco sobre cronologia bíblica. E isso eu não quero trazer para vocês hoje. Eu não quero falar sobre cronologia hoje para vocês, porque falar sobre cronologia demandaria muito tempo, né? E com certeza vai ser uma matéria que vocês vão ter no seminário. Quantos estão aí com a expectativa do seminário este ano aí? Então nós precisamos, quando nós entendemos e nós estudamos sobre cronologia bíblica, nós conseguimos entender como que esses três livros conseguem se unir, conseguem se relacionar um com o outro. Olha para você ver, entender um fato de ordem, de forma cronológica, é muito importante. Quem quer saber por quê? Quem quer saber, diga por quê. Olha para você ver, é só por curiosidade. Quando Noé morreu, com seus 950 anos, Abraão tinha 50 anos de idade. Quando Sem, filho de Noé, morreu, Jacó tinha 40 anos de idade. Eu sei que você não está entendendo muito, mas uma vez um irmão me questionou, certa feita, se os fatos do dilúvio foram verdade. Eu falei assim, irmão, se o cara viveu 950 anos, imagine quantas e quantas pessoas tiveram contato com Noé. Pare para pensar, imagine se Dom Pedro I tivesse vivo até hoje. O Brasil tem o quê? 520 anos? 519? Eu não sei, mais ou menos. 500 e poucos anos. Imagine se Dom Pedro I tivesse 600 anos e você pudesse sentar com ele e ele te contasse toda a história do descobrimento do Brasil. Então, a veracidade do dilúvio, ela demandou por muitos povos. Por muito tempo, a própria arqueologia mostra isso. Então, a cronologia bíblica é muito interessante nós entendermos. Sabe por quê? Porque
a ordem cronológica do livro seria Esdras, Ester e Neemias. Ester e Neemias seriam capítulos do livro de Esdras. Só que foi separado no cânon porque cada uma tem uma história distinta e perfeita para nós aprendermos. Eu não vou falar aqui do livro de Esdras, que é sensacional, que fala do início da reconstrução do segundo templo, e também nem do livro de Ester, que vai falar sobre a rainha Ester, muito forte. Mas eu quero falar do detalhe do livro de Neemias. Por que esta igreja tem algo relacionado com o livro de Neemias? E para este ano de 2019, este livro vai ser fundamental para nós. Esdras, quando nós vamos ouvir falar, quando eu li, teve uma parte, teve um mistério Esdras, que eu li, que eu quase chorei. Que foi um dos princípios, porque que o livro de Esdras e Neemias fazem um relacionamento com a nossa igreja hoje, que nós estamos vivendo. Tem um versículo lá no livro de Esdras, que diz assim, que o povo começou a chorar. Diga por quê? Porque eles entendiam a palavra de Deus. Esdras tinha uma capacitação tão forte do Senhor, que ele não só ensinava o povo, mas ele ensinava de tal forma que fazia com que o povo entendesse. Para pensar, o povo havia regressado recentemente do cativeiro babilônico. O povo estava cativo, o povo estava pobre, o povo estava na miséria, o povo não tinha estudo. O povo não tinha educação. Parece a população brasileira que nós vivemos hoje. Parece mesmo, porque olha os relatos de muitas pessoas do qual vem aqui na Emuná. Muitas pessoas, você pode perguntar, nossa, eu fui em tantas igrejas e eu já ouvi uma palavra assim, mas engraçadamente aqui eu vim entender o que é a Bíblia de verdade. Porque a nossa preocupação desde o início, desde a criação da escola bíblica, nunca foi de poder trazer para você revelações da cor da asa do querubim. Ou de como era o relacionamento, a dança dos espíritos na pericorese. Mas a nossa única preocupação é fazer com que você sentasse e quando você levantasse entendendo o que é a Bíblia Sagrada. E você pode ver que a Emuná ela é diferente por causa disso. As pessoas vêm e elas saem daqui entendendo. Por isso que a unção do nosso pastor presidente aqui é uma unção de mestre, é uma unção de ensino. É por isso que você fica aí sentado 1h30 ouvindo a palavra de Deus e você não se cansa. Por quê? Porque Esdras fala que o povo chorava de alegria. Mas o povo chorava, eu falei, gente, então é assim que diz a palavra de Deus? E a libertação, ela vem pelo conhecimento da palavra. Pela ordem cronológica de alguns sábios, a sequência seria Esdras, Ester e Neemias. Os acontecimentos do livro de Ester não mostram algo histórico para que possamos datar, assim, de uma forma exata a data. Mas podemos definir que é dessa forma porque dentro do livro de Neemias, Neemias faz menção de uma rainha. Neemias menciona uma rainha que estava ao lado do rei. E o livro de Neemias é muito interessante para nós entendermos que o livro de Neemias não foi algo que ele escreveu para o povo. Neemias é como se fosse um diário. O livro de Neemias é um diário. Ele mesmo, de próprio punho, escreveu o livro dele, que hoje nós consideramos como livro. Só que é um diário, algo pessoal, coisas pessoais. Então Neemias escreveu algo pessoais. E ele mencionou esta rainha dentro dos seus escritos pessoais. Por quê? Porque essa rainha tinha importância. Depois você lê lá no capítulo 2, quando ele menciona da rainha. Quem está entendendo? Neemias, ele é considerado um tipo de Cristo. Diga por quê. Aliás, diga como. Porque Neemias, ele é considerado como um edificador. Nós aprendemos nesses dias, nós estamos muito falando sobre esse assunto da estação dos fiéis,
que 2019 chegou à estação dos fiéis. Será que tem fiel aí nessa noite? 2019 é a estação dos fiéis, por isso que é o ano da dupla honra, porque só entende da dupla honra quem é fiel. Então, como nós estamos na estação dos fiéis, e esta estação não é para qualquer pessoa. Essa estação dos fiéis não é para qualquer pessoa. Diga por quê? É só para quem é fiel. E aí a pergunta que eu volto para você nessa noite: você tem sido fiel? Todos nós sabemos que se cumprirmos a palavra do Eterno, nós iremos prosperar em nossos caminhos. Amém ou não amém? Se nós ouvirmos e cumprimos os seus mandamentos, a prosperidade de Deus recai sobre nossas vidas. No entanto, se nós não ouvirmos, nós seremos destruídos. Abra lá para mim, Levítico, capítulo de número 26. Levítico, capítulo de número 26. Não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, e nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Veja bem, aqui já estamos no final do livro de Levíticos. Essa sequência aqui já é a parte final daquilo que Moisés estava declarando para os levitas, ensinando. Moisés estava ensinando sobre a lei, ensinando sobre a arca, ensinando sobre muitas coisas para o povo, para os levitas, para os sacerdotes. E no final, ele vai selar aquilo que ele ensinou. Diga como? Falando do resultado deles cumprir. Quem está entendendo? Verso 3. Se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Diga assim: se eu cumprir a palavra de Deus, eu vou habitar em segurança na minha terra. Então Moisés estava mostrando, falou, se você cumprir, se vocês ouvirem, como lá em Deuteronômio 28 também vai dizer, se vocês ouvirem a voz do teu Deus, e vocês cumprirem os seus mandamentos que hoje vos ordeno. Então se nós cumprirmos, todas essas bênçãos cairão sobre a nossa vida. Amém ou não amém? Quem quer ser abençoado nessa noite, digam glória a Deus. Então, se você cumprir a palavra de Deus, se você cumprir os mandamentos de Deus, você vai ser abençoado na sua sementeira, você vai ser abençoado na sua terra, você vai ser abençoado na tua faculdade, você vai ser abençoado no teu serviço, no teu Uber, nas tuas vendas. Você vai ser abençoado. Diga aí, se você cumprir. É simples, é como 1 mais 1 é igual a 2. Cumpriu, é abençoado. Só que tem um problema no nosso meio. Diga qual? É que a pessoa sempre chega mais. Não tem alguma coisa assim que eu preciso fazer que não haja necessidade de eu cumprir? Diga aí. Eles inventaram. Diga o quê? Quem quer saber, diga o quê? Inventaram a graça. Diga assim, se eu cumprir, eu vou ser abençoado. Mas aí eles inventaram um novo método, diga qual? Eu não preciso cumprir. Porque é a graça de Deus.
E se é a graça de Deus, eu já sou abençoado. Eu não preciso cumprir os mandamentos. Porque a graça de Deus já me abençoa. Pronto, Cristo já morreu. E em Cristo já estão todas as bênçãos celestiais do mundo espiritual. Já não preciso cumprir mais nada. Olha o verso 9. E vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Olha a bênção de Deus. E comereis da colheita velha, muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós sereis meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Diga assim, mas, olha o verso 14. Mas, se não ouvirdes e não cumprirdes, diga o que é isso? Não é só ouvir. Tem muita gente que está vindo nessa campanha só ouvindo. Não adianta você vir nesses 12 dias ouvir e não colocar em prática. Tiago vai dizer, e não sejais somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança. Nós quebramos a aliança com o Senhor quando nós desprezamos os seus mandamentos. Nós quebramos a aliança do Senhor quando a nossa alma se enfada de buscar Ele. Tem gente na igreja que é assim. Por que eu tenho que estar na igreja todo dia? Por que eu tenho que participar da campanha todo dia? Aí você liga para o irmão. Irmãos, por que você não veio na campanha ontem? Ah, porque eu estava cansado. Digo que é isso. A sua alma estava enfadada. Tem gente que enfada a sua alma. Tem gente que a sua alma fica cansada de quê? De ficar sentado ouvindo. Tem gente que já fala no coração, nossa, mas esse pastor não vai parar o culto não. Meu Deus, já passou 40 minutos e ele não vai parar, não vai não. Só que se engana a pessoa que 40 minutos é apenas o primeiro versículo da introdução. Aí dá 50 minutos, meu Deus, mas 50 minutos esse pastor não vai parar de falar? É como se parece se o homem estivesse falando. Não pegou, Lieber? Não pegaram. Até parece que quem está aqui em cima é o homem que está falando. Ei, deixa eu mostrar para você. Quem está falando aqui não é nada mais e nada menos do que o Espírito Santo do Senhor. Agora, se você está ouvindo o homem, é porque você não está sentindo a presença de Deus. O problema é seu. É igual o povo do louvor. A igreja está pegando fogo. Tá todo mundo... O que dizer? A irmã está lá. Aí ele fica olhando. Para que gritar tanto? Deixa eu continuar, senão eu não vou terminar de pregar hoje. Olha só. Verso 16. Então eu também vos farei isto. Presta atenção. Porei sobre vós terror. Quando você descumpre um mandamento de Deus, não somente os céus se fecham sobre a tua vida.
Você não simplesmente para de produzir. Você não simplesmente para de prosperar. Quando você descumpre os mandamentos de Deus, o terror vem sobre a tua vida. É porque você não está entendendo. Porque tem muito pastor, muitas vezes. Porque fica aterrorizado. Fica em pânico. Por quê? Porque quando você não cumpre os mandamentos de Deus, o terror do Senhor, não é nem terror do diabo. É o terror de Deus. Vem sobre a tua vida. Quem quer o terror sobre a sua vida, diga amém. Quem quer a paz do Senhor, diga aleluia. Então porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Aí a pessoa vem, né? E faz sacrifício. E vem, pá, não, esse ano 2019 Deus vai me abençoar. E pá. Aí chega janeiro, fevereiro, março, abril. Ele vive longe da palavra de Deus. Não vem no seminário, não vem na escola bíblica de fundamentos, não vai na RPD, não trabalha. Aí acha, não, vai até bom, pastor, sabe por quê? Porque aí a igreja ganha dinheiro. Os bobos vêm trazer dinheiro. E aí eles acham, não, agora você é abençoado. Aí chega no final de 2019, aquele pastor é mentiroso. Porque ele disse que esse ano era o ano da dupla honra. E eu dei o meu tudo, e eu não ganhei nada. É sempre assim. É sempre assim. Ano passado teve gente que veio ofertar muitas televisões. Amém ou não amém? Muita gente foi abençoada ano passado. Se eu vou perguntar para a maioria das pessoas que trouxeram as suas televisões foram abençoadas. Mas muitas daqui trouxeram as televisões não foram abençoadas. Porque não é só você trazer o bem, não é só você trazer aquilo que Deus te pediu, irmão. É você trazer aquilo que Deus te pediu e cumprir a palavra dele. Agora a pessoa acha que vem aqui e compra Deus. Ei, deixa eu dar um recado para você nessa noite. Deus não é prostituta. Deus não é a tuas negas, meu irmão. Se você acha que você vem trazer teu dízimo, a tua oferta aqui para comprar a Deus, meu irmão, pode botar teu cavalinho lá fora. Porque ninguém pode, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Tem gente que está plantando aqui ingratidão. Tem gente que está plantando aqui desonra. Está plantando aqui desonra, ingratidão. Como que é? Barganha. Calma aí, eu tô calmo hoje, tá, irmão? E aí nós lemos 13 versículos de bênção, amém ou não amém? E aí se você for ler a partir do verso 14, você vai ler 21, o tanto de maldição que recai sobre a tua vida se você não cumprir. É mais maldição na tua vida se você não cumprir do que de bênção se você cumprir. Mas eu quero trazer você a atenção lá no verso 27. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, olha só não cumprir, mas você ir contra Deus. Não é somente, tem gente que só não cumpre, tem gente que não cumpre e ainda vai contra Deus. Mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne dos vossos filhos e comerei a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, lançarei de vossos cadáveres sobre vossos cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. E reduzirei a vossa cidade a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Tudo aquilo que você faz aqui, quando nós começamos, quando nós cantamos, nós louvamos ao Senhor, tudo isso é um cheiro agradável e suave que sobe até os céus. O problema é que tem gente que não está levando cheiro agradável e suave aos céus.
E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Irmãos, o que Deus vai fazer na tua vida se você não cumprir os mandamentos de Deus? Até os teus inimigos vão falar, meu Deus, Jesus, tem misericórdia dele, Jesus. Eu falei para um amigo, para um discípulo, algo que eu aprendi na minha vida. E que meu pastor, meu pai me ensinou, meu pai espiritual me ensinou. Ele falou assim, cair na mão do homem é ruim. Você cair na mão do teu líder, ser disciplinado, você ser corrigido, é ruim, não é fácil, é difícil. Cair na mão do diabo é pior ainda. O diabo vir e arrebentar com a tua vida é ruim ou não é? É ruim ou não é? Mas horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Cair na mão do homem é ruim. Cair na mão do diabo é pior. Mas é horrenda coisa é cair na mão de Deus. Irmão, se tu cair na mão de Deus, quem pode salvar? Se você cair na mão de Deus, quem pode salvar? Aí tem... A graça. Aí tem gente, irmão, que até sai da igreja para não cair na mão do homem. Irmãos, tem gente que Deus fala assim, Satanás, sai daí. Agora quem vai ter com ele sou eu. Deus, eu vou tocar. Não, toca não, que quem vai tocar vai ser eu. Irmãos, e quando Deus toca, meu Deus. Presta atenção no verso 33. E espalhar-vos-ei entre as nações. Vocês vão entender. Tudo isso que eu estou lendo está correlato com Neemias. Amém ou não amém? Me ajuda aí. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, e todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Presta atenção. Então a terra descansará, diga, descansará. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Irmão, eu vou te trazer uma revelação aqui, que se não dá glória a Deus, eu vou jogar esse tablet na sua cabeça. Irmão, quando eu li isso, eu fiquei... Jesus, é forte, meu Deus. Presta atenção. Quando Neemias, ele está falando, ele está orando a Deus, e ele vai falar assim, Deus, lembra quando Moisés disse, se nós não cumprirmos a palavra de Deus, e se nós não cumprirmos, a nossa terra será desolada? Presta atenção. Tem um rabino em Israel, e muitos estudiosos, sábios em Israel, diz que, quando o povo de Israel celebrou o primeiro ano sabático, se você leu, ali que nós estamos lendo o capítulo 26, se você leu o capítulo de número 25, Deus ele vai falar sobre o ano sabático e o ano do jubileu. Atenção, eu não vou falar isso, quem vai falar vai ser o pastor. Do ano sabático e o ano do jubileu. Quando o povo celebrou o primeiro ano sabático, o ano sabático é 6 anos trabalharás e o 7º descansarás. Porque a terra precisava descansar no 7º ano. Então o ano inteiro eles não plantavam, porque a terra precisava descansar. Quem está entendendo? O primeiro ano sabático, Israel celebrou o primeiro ano sabático chamado Shemitah, no ano 21, depois do início da conquista e da distribuição sob a liderança de Josué. Então depois que Josué foi lá, conquistou Jericó, conquistou toda a terra e fez a distribuição, depois de 7 anos eles celebraram o primeiro ano sabático. Tá pegando aí? A conquista durou 14 anos. O 15º ano foi o primeiro ano do ciclo de 7 anos e o ano 21 foi o 7º. Segundo um cálculo, decorreram 836 anos, desde o ano 15, depois da entrada da terra, até a deportação da Babilônia. Então tiveram 836. Depois que eles conquistaram a terra e celebraram o primeiro ano sabático, teve 836 anos até a deportação, a invasão de Nabucodonosor e levando todo o povo cativo para a Babilônia. Tá pegando ou não pegando? Emuná é história.
Esses dois períodos, isso para você entender algo, nossa, se você não entender, irmãos, vou ficar para mim essa revelação. E só recebe a revelação quem dá glória a Deus. Entre esses dois períodos, os anos sabáticos e de jubileu foram só observados 400 anos. Quantos anos foram observados? 400 anos. Durante os 436 anos não foram respeitados. Diga, 436 anos, Israel não celebrou o ano sabático e nem o ano do jubileu. Pega aí. Durante 432 anos, há 62 anos sabáticos e 8 anos de jubileu, os quais somam 70 no total. O cativeiro babilônico veio quando o povo de Israel tinha deixado de guardar 70 anos sabáticos. Eu sei que tem muita gente que não está entendendo, mas você vai entender bem no seminário. Eu estou aqui para pregar. Veja bem, 70 anos Israel deixou de cumprir o descanso da terra. E o que nós lemos lá no verso 35, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. 836 anos atrás o Senhor disse, se você não cumprir os seus mandamentos, eu vou cumprir os meus sobre você. Diga aí, o povo tem amnésia. Eu lembro até hoje, irmãos, até hoje. No início da Imuná, cara, era tremendo demais. A arinha da casa, ali era unção. Tinha 10 pessoas ali, mas a unção do Espírito Santo descia naquela área de tal forma. E nós tínhamos toda quarta-feira um culto no Vale. Esse culto no Vale hoje, acredito que já não tenha mais, né? Porque já, quem foi no Vale foi, irmãos. Quem não foi, irmãos, naquela época você tá louco, coisa de louco. Se você vê, eu não consigo te falar, irmãos. De verdade, não consigo te falar. É igual o RPD. Quem já foi no RPD aí? Diga glória a Deus. Quem nunca foi no RPD aí, diga glória. Diga, levanta a mão aí. Diga misericórdia. Quem nunca foi no RPD, diga misericórdia. Eu não consigo te falar o que acontece no RPD. Pode perguntar para qualquer um. Cara, o que acontece no RPD? Ninguém vai conseguir te explicar. Pode perguntar para qualquer um. Então eu não consigo te explicar o que aconteceram nos vales naquele tempo. E eu lembro de algo muito interessante. De uma vez, nós estávamos lá e manifestou um demônio no meio do vale. Nós estávamos lá buscando, papai, pum, manifestou um demônio. E o demônio falou algo dessa forma. Um só. Não, eu lembro de um, né? Fora as centenas que já manifestou lá. Né? E já fez. Cara, nós já fizemos preparação espiritual. Crescimento, desenvolvimento espiritual. Você não está entendendo. E esse demônio, eu lembro até hoje que foi muito forte. Foi muito forte. Ele falou assim, João, eu vou tirar todos eles de perto de você. E quando eu tirar eles, eu vou destruir eles de um por um. Porque debaixo da tua autoridade eu não consigo tocar neles. Mas eu vou fazer com que cada um deles saia debaixo da sua autoridade, debaixo da sua proteção. E quando eu fizer isso, eu vou destruir a vida de cada um deles. Pode perguntar da vida de todas as pessoas que desviaram. O que Satanás não fez na vida delas? Pode perguntar para as pessoas que estavam aqui, que há anos atrás andavam junto, e que desviaram, e que hoje estão voltando, e que já voltaram, reconhecendo que não deveria ter saído. Nós esquecemos do que acontece lá atrás, mas Deus e o diabo não esquecem. Você esquecer, você está de boa,
Você está lá e está de boa, está feliz, está prosperando, está crescendo. Aí que você está tranquilo, nossa, sua vida, seu salário aumentou, você não tem mais necessidade de carro, você consegue até sair com a tua família para o shopping, tua família para a Chapada, consegue fazer até uma viagem, você está alegre, está feliz, glória a Deus por isso, pode dar uma glória a Deus por isso aí? Glória a Deus por isso. Só que é aí que chega o momento de você estar tão feliz, de você estar tão de boa, você fala assim, hoje é domingo, eu passei o dia todo na Salgadeira. Cara, eu já vou na igreja há tanto tempo, não tem problema eu faltar um. Lieber, não tem problema faltar um culto. O que vai acontecer? Eu já sei do que o pastor vai falar mesmo? Ele vai ficar mandando indiretinha para todo mundo? Então não vou na igreja não. Aí o diabo já vai colocando no teu coração. Tá vendo? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada de você faltar no culto. Nada a ver. É só você levar o seu dízimo, tua oferta lá, tá de boa. Aí chega na outra semana, né? Aí você fica assim, de novo, na quinta-feira. Não, quinta-feira. Não, eu já não fui domingo. Domingo eu vou no culto. Aí você vai lá. E nada acontece. Aí mas a vida continua boa, continua boa. Só que aquele culto que você perdeu, era o culto que Deus queria te dar uma palavra. Esse é o problema, aquilo que o Senhor falou, Pai. As pessoas se contentam com bom. E naquele culto, Deus queria te dar uma chave que queria virar o teu bom para o melhor. O diabo já encheu teu coração, ó. Não precisa, você está cansado. Né? Amanhã é segunda, segunda é o dia de você começar a trabalhar. Né? Descansa. Chega um amigo, chega um parente. Meu amigo aqui, cara, meu primo, meu tio, minha mãe, né? Meu papagaio, meu periquito, meu cachorro ficou doente. Você começa a inventar desculpas. Só que a sua vida está tão boa que você não sente o que está acontecendo no mundo espiritual. A tua vida está tão boa que você não está entendendo a armadilha que o diabo está armando para a tua vida. E aí quando você cai na armadilha, quer saber a armadilha? Quem quer saber? Quem quer saber? Quem quer saber? Faltou 2 cultos que estava cansado. Aí ele vem no culto. Aí o pastor está falando, meu Deus, seu vagabundo. Você fica em casa assistindo Faustão? Deus vai te pegar. Aí o que ele vai dizer, pastor? Tá mandando indiretinha para mim. Só porque eu faltei um culto, o pastor agora está falando da minha vida no altar. Diga aí. A sementinha foi colocada no teu coração. Isso não é o estopim para você sair. Mas é a sementinha que foi plantada lá, ó. Aí Satanás vai todo dia lá, ó, com o regadorzinho, ó. Tem certeza que você precisa ir todo culto? Tem certeza que você precisa dar o quinto? Dá o dízimo. Tá bom. E ó. Aí vai criando raiz. Vai criando raiz. Vai criando raiz. Vai criando raiz. Aí quando você percebe, a pessoa está saindo do grupo da igreja. Quer saber? Tudo, pessoas são tudo falso. Fica apontando o dedo na cara da gente, tem pecado, fica julgando. Mas a gente não tem nada a ver com a paçoca. Ué, quem faltou é ela. Quem não está dando dízimo é ela. E o culpado é nós. Que prega a verdade. Aí a pessoa, eu vou para outra igreja. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Quantos entenderam do ano sabático?
Quantos entenderam do ano sabático? Israel ficou no cativeiro quantos anos? 70 anos ficou no cativeiro, até o tempo da terra descansar, porque o povo de Israel não cumpriu o ano sabático. Devido a isso, o Senhor quer que este ano nós demos o nosso melhor 2 vezes mais. Você não pegou? Deus quer que nós demos este ano o nosso melhor 2 vezes mais. Diga por quê? 2020 é o nosso ano sabático. O ano que vem, nós estamos no 6º ano da Emuná. E no 7º ano é o quê? No 7º ano é o quê? É o descanso. Então já sabe o que vai acontecer se não descansar ano que vem, né? É por isso que quando nós sentamos e foi definido que seria o ano da dupla honra, Deus ele já deu a mensagem do ano da dupla honra e a mensagem do ano de 2020. Porque é dupla honra. 2 vezes. E 2020 é o nosso ano sabático. Mas não precisa ficar muito alegre não, porque se você vai entender nessa noite o porquê que 2019 chegou na tua vida. Neemias entendeu isso. Essa era a revelação que eu queria passar para vocês. Diga glória a Deus aí, gente. Do ano 2020, Deus está mostrando na palavra de Deus o ano 2020 para você. Presta atenção. Neemias entendeu isso. Entendeu que o povo esqueceu dos mandamentos, não ouviu a voz do Eterno, e por isso a desolação, o sofrimento, a miséria estava devastando o povo por muitos anos. Se passaram 836 anos que Deus tinha declarado a palavra. Irmão, pode passar o ano que você pode passar 10 anos, pode passar 15 anos, você pode estar formado, irmão, você pode estar com o seu escritório de contabilidade, pode estar com o seu escritório de advocacia, você pode estar juiz, você pode até mesmo estar sendo lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas Deus não esquece da palavra que lançou sobre a tua vida. E ai de você, se você não cumprir. Pega no ombro do irmão que está do seu lado, dê uma chacoalhada nele até ele dizer um glória a Deus e aleluia. Pega o teu dedinho de profeta, coloca na cara dele. Pega o teu dedinho, coloca na cara dele e fala assim: meu irmão, assim diz o Senhor para ti nessa noite. Deus não esquece das palavras que ele lançou sobre a tua vida. E se você não prestar atenção na palavra, Deus vai te pegar! Eu tô de cinta, irmão, tá apertado aqui. Eu tô de cinta, tô apertado aqui. Você entende porque nunca consegue crescer? Você entende agora porque você nunca consegue romper em áreas na tua vida? A verdade é que você não ouve e nem obedece a voz do Senhor. Até quando você vai sofrer? Até quando você ainda vai viver na miséria? Chegou o tempo de mudar a chave da tua vida e embarcar na estação dos fiéis. Neemias decidiu não só chorar, mas colocar a mão na massa. Intercedeu pelo povo e agiu crendo que o Senhor estaria com ele. Neemias, quando ele ouviu a desolação, a miséria que estava o povo, ele se pranteou, ele chorou. Ele falou: Deus, tem misericórdia do teu povo. Deus, tenha misericórdia. Perdoa, Senhor, os meus pecados e o pecado dos meus irmãos. Porque aquele que tem um coração quebrantado, ele primeiro reconhece os seus pecados. Tem gente que gosta de ficar jogando: Deus, perdoa os pecados dele. Perdoa porque ele é assim, perdoa porque... Mas nunca fala de você mesmo. Neemias chegou: Deus, perdoa os meus pecados, os pecados dos meus pais. Perdoa o pecado dos meus irmãos e dos pais dos meus irmãos. Perdoa o pecado dos filhos de Israel. Porque nós descumprimos os mandamentos. E por isso nós estamos sofrendo aqui.
O primeiro passo da transformação da tua vida, o primeiro passo para a mudança de chave da miséria para a prosperidade na tua vida é reconhecer o estado em que você está. É reconhecer o pecado que você cometeu. É reconhecer que você é um mau marido, que você é uma má esposa. É reconhecer que você é um mau filho. É reconhecer que você é uma má filha. É reconhecer que você não obedece o teu obreiro, não obedece o teu discípulo e não obedece o teu pastor. Neemias entendeu que Deus queria a restauração dos muros e por isso reuniu todo o povo. No capítulo de número 2 de Neemias, eu quero ler com você só o início do capítulo de número 2. Capítulo 2 de Neemias. E sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Neemias era um servo fiel, que mesmo dentro do seu trabalho, onde pessoas ímpias estavam lá, ele nunca entristeceu seu coração, ele nunca murmurou, e ele nunca foi uma má pessoa, e um má servo, e um mau funcionário. Neemias, ele era copeiro, ele era um experimentador de vinho. Todo rei tinha um experimentador, ou seja, ele tomava o vinho primeiro, para depois dava ao rei, porque se o vinho tivesse envenenado, o copeiro morria. Então era um trabalho de confiança. Neemias tinha um trabalho de confiança. E olha para você ver. E eu nunca estivera triste diante dele. Então nesse dia ele estava triste. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira, porque estava diante do rei. Só que o rei tinha um carinho tão especial por Neemias, que ele reparava todos os dias. Às vezes no teu trabalho você não sabe, mas as pessoas, o teu chefe, o teu gerente, eles estão reparando em você. Aí você é aquele tipo de crente que faz tudo relaxadamente. Você é aquele tipo de crente que faz tudo nas coxas. Aí depois você fala assim: ah, meu patrão nunca me abençoa. Irmãos, no meu trabalho hoje, quando eu entrei, a minha função era dentro de outro setor. A função que eu exercia, ninguém queria fazer, porque era uma função que tipo assim, era a menos importante dentro da empresa. Tinha 2 setores importantes dentro da igreja, dentro da empresa. O rastreamento e o setor de liberação. E esse setor era os mais visados. E o meu setor não era nenhum setor. Eu era uma função dentro de outro setor. Só que eu sempre fiz o meu trabalho com excelência. Sempre quando eu atendia um cliente, o cliente atendia bem. Até que um dia, sem eu saber, um cliente ligou para o meu patrão e elogiou o meu atendimento. A partir desse dia, o meu chefe começou a me observar. E eu nem... O cara estava lá em cima, até a sala dele era subir na escada. E eu nunca via, nunca passava, tinha até medo de cumprimentar ele. Tinha até medo de cumprimentar. E ele passou a me observar. E eu, com a minha função, lá no setorzinho, sempre fazendo o meu melhor. Sempre dando o meu melhor. Sempre prestando o meu melhor atendimento. Mesmo que eu era o menos visado. O menos comunicável, o menos que conversava. Meu computador era o último. Até que chegou um dia que o meu outro chefe, de outro setor, falou assim: o dono da empresa quer abrir um novo setor e quer colocar você como supervisor desse setor. E eu? A gente estava 5 anos lá, irmão. 4 anos de empresa, 3 anos de empresa, 1 ano, 2 anos. Eu tinha 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Eu? Por quê? Não, porque o patrão sempre tem observado o teu trabalho. Ele me chamou na sala. Pedro, é o seguinte. Aí eu até tremia entrando na sala dele.
Pedro, é o seguinte, nós estamos com um projeto assim, 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 tá. Tem 5 anos que eu estou com um projeto nas mãos para executar. E só agora que eu estou conseguindo aplicar ele. E eu quero colocar você como supervisor, né? Irmãos, o meu setor que estava lá, ele virou um outro setor dentro da empresa. E o meu setor cresceu tanto, eu cuidava de 4, 5, 6 veículos. Eu já cheguei nesse período de safra a cuidar de quase 700 veículos. Hoje eu lidero uma equipe com 4, era só eu. Hoje eu lidero uma equipe com 4, 5 funcionários. E o meu setor cresceu tanto que o meu patrão chegou em mim e falou assim: Pedro, cara, nós estamos crescendo, nós precisamos fazer algo diferente. O que você acha de nós fecharmos? Que tinha um negócio assim de fazer festa lá, que ele fazia as reuniões. O que você acha de nós fecharmos aqui e fazer uma sala para você? Vamos fechar tudo no blindex aqui. O que você acha? Simplesmente porque eu era fiel. Simplesmente porque eu sou fiel no meu serviço. Enquanto os outros que nunca foram fiéis falavam o quê? É babá, é babá, é babá. Sempre tem os crentes assim, né? Que não faz nada diferente. Não faz aquilo a mais. Aí quer receber bênção. É igual uns caras que tem dentro da igreja. Nunca faz além. É servo inútil. Só faz o que é mandado. Aí quer receber 3 tapinhas nas costas do pastor. O pastor não me vê, o pastor não me enxerga. O que você faz diferente? O que você busca diferente? O que você jejua diferente? Neemias, ele estava lá e o rei sempre observava. Então ele assustou. Quando o rei falou assim: por que você está triste? Isso daí não é tristeza de doença, porque você não está doente. Isso aí é tristeza de coração. Neemias assustou, falou assim: cara, o rei me repara. E ele disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, sendo que a cidade, o lugar dos meus sepulcros, dos meus pais, assolada, tem sido consumida as suas portas pelo fogo. E o rei me disse: o que você me pede agora? O cara ímpio, irmão, por causa da fidelidade do copeiro dele. O rei virou para Neemias e falou assim: o que você quer que eu te faça? Esse é o problema. Ai, meu Deus. Esse é o problema de muitos irmãos aqui. Todo mundo aqui quer que Jesus vire para ele e fale assim: o que queres que eu te faça? Mas nenhum consegue agradar o coração do rei. Para você chegar diante do rei e o rei dizer assim: meu filho, o que você quer que eu te faça? Você tem que ter o coração do rei. E Neemias tinha um coração do rei, nem ele sabia que ele tinha um coração do rei. Por quê? Porque Neemias não era fiel por aparência, Neemias era fiel de integridade. E disse ao rei: se é do agrado do rei que o teu servo aceita a tua presença, peço que te me envies. E ele pediu para ir, para ajudar, para edificar a cidade. E isso era uma afronta diante dos reis, porque dava a entender de que ele ia edificar a cidade para poder construir um outro reino. Você não está entendendo? Pula para o 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele. Então, me disse o rei, estando a rainha sentada diante dele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprova o rei enviar-me, apontando-me um certo tempo. Eu falei assim: eu quero que você vá, mas eu quero que você volte. Diga por quê? Porque quem que não quer ter um servo fiel do lado dele? O servo fiel, irmão, ninguém quer soltar. Irmãos, quando eu falei pro meu chefe, falei: chefe, é o seguinte, esse final de semana agora eu vou ser ordenado a pastor. E aí? Não, só estou comunicando o senhor, né, que é você. Vai sair não, né? Falei: não, relaxa, eu não vou sair. Eu acho que não, por agora, tudo mais. Para de graça, moço. Eu preciso de você aqui. Será que o teu chefe chega para você e fala assim: não sai não, por favor, eu preciso de você aqui? Ou será que no dia que você for pedir conta para o teu chefe fala assim: glória a Deus. Quer ir? Vai.
Abre lá, Neemias capítulo de número 4. Agora que acabou a introdução. Isso tudo só para mostrar a intenção de Neemias de vir para Jerusalém. Então, depois que Neemias vai lá e consegue do rei a ordenança, e não só ordenança, mas cartas, para entregar aos capitães, para que alguns governadores pudessem ajudar ele na reedificação, Neemias seguiu para Jerusalém. E isso desagradou a 3 pessoas. Diga, 3 pessoas. Sanbalate, Tobias e Gesem. Vocês vão entender quem que é essas 3 pessoas. Olha só, no capítulo número 4, Neemias já foi, Neemias chegou em Israel, já tinha chegado em Israel, presta atenção, aí nós já pulamos lá na frente, que eu não quero te contar a história toda, porque senão a gente vai demorar muito aqui. Neemias chegou em Jerusalém, deu uma volta com seu animal pela cidade, viu a desolação que estava, e ele não tinha falado para ninguém o que ele queria fazer. Falou para ninguém. Ele, ó, tem coisas que é só você e Deus. Neemias ficou quietinho. Foi lá, andou, observou toda a cidade. Pá, beleza. Depois fez tudo, ele chamou os nobres, chamou os magistrados, chamou a população de Judá e falou assim, e disse, eu estou aqui a mando do rei, o rei me permitiu para que nós possamos reedificar os muros de Jerusalém. E com isso ele desagradou 3 pessoas, Sanbalate, Tobias e Gesem. Porque ele não queria o bem de Israel. Quem está entendendo? Vocês vão entender agora, Neemias, capítulo de número 4, versos de número 1, diz assim. E sucedeu que ouvindo Sanbalate que edificávamos o muro, ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Vocês vão entender agora quem que é esses caras. Você vai se assustar. Vai ficar com o cabelo em pé, igual eu. Depois que eles começaram, e aí Neemias foi lá e agitou o povo, falou assim, vamos reconstruir, porque Deus está conosco. E todo o povo, bora! E foi, e começaram a trabalhar, blá, 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 blá. E aí o capítulo de número 3, inclusive, vai falar de todos os grupos de pessoas que estavam. Os muros de Jerusalém tinham 12 portas, então tinha mais de 3.000 quilômetros de extensão, os muros. Então era muita coisa, e o povo começou a trabalhar e tudo mais. Quando eles viram, quando sucedeu que Sanbalate, ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença do seu exército, dos seus irmãos na Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montes o pó das pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, contudo vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Esses 3 tipos de pessoas, que agora daqui a pouco vai falar do árabe. Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses 3 tipos de pessoas, eles foram contra Neemias na edificação do muro. Diga, e aí? Esses são os 3 tipos de pessoas que atrapalham a obra. Quem quer saber os tipos de crente que tem no meio da congregação? E diga glória a Deus. Vou falar bem rápido, que eu quero mostrar para você o que Deus quer fazer de você em 2019. Se eu fosse, não dava glória a Deus, não. Vamos ver se agora, seu glória a Deus vai estar empolgado. Os 3 tipos de crente que tem no meio da congregação, vou falar rapidamente, só para você pegar. Isso daí dá um seminário, irmão. Um seminário, dá 6 horas para falar. Sanbalate era o governante de Samaria, a área do norte de Judá. Talvez Sanbalate era descendente de uma família israelita. Sanbalate era o governador da Samaria. E os samaritanos, depois se você ler a história dele lá em 2 Reis, os samaritanos eram um povo sincretista. Diga o que é isso? Não sei que você não entendeu, diga o que é isso? Sincretismo é quando há uma junção, onde há uma plurificação de religiões. Sincretismo é quando eu aceito a minha religião e aceito a tua. Você quer ver o que é um sincretismo? Diga como? Todos os caminhos levam a Deus.
Isso se chama sincretismo religioso. Sambalate é o tipo do cristão nada a ver. Sambalate, que era um samaritano, que era uma pessoa sincrética, que era uma pessoa que aceitava tudo, é o tipo de crente que está dentro da igreja e fala que tudo pode. Diga, que é isso? É o crente da graça. Tudo pode, nada a ver. Nada a ver. Sambalate é o tipo de cristão que diz, posso todas as coisas. Sambalate é o tipo de cristão que diz, eu estou na graça. Sambalate é o tipo de cristão que vai na igreja no domingo e no puteiro na segunda. Sambalate é o tipo de cristão que coloca lá um louvor. Quero ir mais um. Desliga o louvor e vai para a novela. Sambalate é o tipo de crente que diz que todos os caminhos levam a Deus. O crente sincrético é o que relativo, é a mistura, é o que mistura, é o que diz que não tem nada a ver, que não tem problema. Não tem problema se te faz feliz. Se você está na igreja e quer fornicar, não tem problema. Se você está na igreja e quer adulterar, não tem problema. Se você está na igreja e quer encher o rabo de cachaça, também não tem problema. Te faz feliz, Deus se agrada. Eu só não achei um crente para provar isso até hoje. Quando nós desejamos agradar a Deus, necessariamente nós desagradamos os homens. E principalmente desagradamos a nossa carne. Porque Deus não aceita o cheiro podre de carne. Deus não aceita sincretismo dentro da igreja. Não tem problema, eu vou na igreja evangélica. Aí meu amigo me chama para o candomblé, eu vou lá no candomblé tomar um passe. Porque todas as religiões levam a Deus. Porque a minha Bíblia diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Será que tem sambalate aí no meio aí? Se você é um sambalate, diga glória a Deus. O segundo crente que tem no meio da igreja é o crente Tobias. Tobias era governador de Amon, que ficava no leste de Judá. Tobias também vem do nome do Deus de Israel. Então podemos dizer que Tobias era um conhecedor do povo judeu. Tobias era um conhecedor da palavra. Só que o problema de Tobias, que Tobias era um crente oportunista. Se você ler da história de Tobias, Tobias tinha aliança com os sacerdotes e com os nobres de Israel. Diga por quê? Porque ele queria se aproveitar das oportunidades. Tobias é aquele tipo de crente que na primeira oportunidade de ganhar um salário melhor, ele... Tobias é aquele tipo de crente que não, vem para cá que nós vamos te ungir pastor. Ele, eu não sou reconhecido aqui mesmo? Tobias, irmãos, eu já recebi proposta para ser pastor em outro lugar. Já recebi. Eu fiquei até alegre quando eu recebi. Porque eu fiquei alegre. Sabe por quê? Alegre de poder dizer não. Quando eu falei assim, cara, não acredito, ele tá me convidando mesmo para ser pastor. Pô, vem para cá, tal, em 6 meses, rapidinho, vocês estão na pastor, assim, tal. Vamos te dar um bom salário, lá, igreja grande, tal. E eu falei, desculpa. Mas não é dessa forma que eu trabalho. O meu chamado não é assim. Deus não me chamou. Eu vou ser pastor no dia que Deus quiser que eu seja pastor. E eu só vou ser pastor no dia que aquele que me ganhou, no dia que aquele que me falou a verdade na minha cara, no dia que aquele que me formou, me fez um homem de verdade. No dia que esse homem botar a mão na minha cabeça e dizer que eu sou pastor, aí eu tenho certeza que eu sou pastor.
Eu não sou trouxa, irmão. Eu não sou trouxa. Você acha que eu vou perder a bênção de Deus por causa de uma oportunidadezinha de pregar no púlpito? Se você acha que a vida com Deus é aqui no púlpito pregar, irmão, você está longe de conhecer a Deus. Está longe, irmãos, longe de achar que é aqui, que a vida com Deus é aqui nesse altar. Esse altar é a manifestação da vida que eu tenho aí embaixo. É por isso que tem muitas pregações mortas no altar. Porque tem muita gente morta pregando. Cheia de pecado, cheia de adultério, cheia de fornicação. Por isso que eu falo, eu tenho muito orgulho de pregar nesse altar. Porque o meu pastor conhece as minhas fraquezas. O meu pastor sabe quando eu minto. Sabe? Eu não consigo. Ele fala a verdade. É desse jeito. Eu vou dizer uma vez. E eu espero que você me fale a verdade. Mas eu não consigo nem. Irmãos, quando ele grita com a Esther, eu fico com medo. Quando eu falo, Esther, para! Eu já acho que ele quer comigo. Quando ele manda mensagem para mim, eu falo assim, eu preciso falar com você. Ai meu Deus, o que eu já fiz? Diga o que é isso? Temor. Respeito. Honra. E não teria outra pessoa, irmãos, podia vir o Benihim, sei lá, tem um sonho. Podia vir qualquer coisa, botar, não, eu vou te ungir, pastor. Porque eu sempre pedi para Deus, é uma oração íntima que eu sempre fiz. Falei assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso saber se realmente eu estou no caminho certo. Mas eu quero que o Senhor sempre use o meu pastor para falar comigo. Eu não quero que o Senhor use o profeta. Algumas vezes eu pedi, Deus, eu quero uma confirmação externa. Mas todas as vezes, Deus, eu quero que o Senhor confirme no meu pastor. No dia que eu tiver unção para cantar, eu quero que o Senhor fale na boca dele, que eu tenho unção para cantar. No dia que eu tiver unção para pregar, eu quero que o Senhor fale na boca dele, que eu tenho unção para pregar. Eu não quero ouvir na boca de ninguém. Com muito respeito aos irmãos, chega para mim e fala, cara, que você canta muito. Cara, mas Pedro, você tem unção, você canta muito. Isso não me ilude. Agora, quando ele chega para mim e fala assim, cara, você cantou muito. Eu falei, meu Deus. Aí eu fico. Porque ele conhece o meu caráter. E eu quero ver você reconhecer uma pessoa, se ela é de Deus ou não é. Quando você vê o caráter dele. Saber dos erros, saber das falhas. Saber que ele é um homem falho. E mesmo assim honrar ele. Porque você sabe que ele tem unção. Que é homem de Deus. Quantos estão entendendo? Tobias é o tipo de crente oportunista. Gesem foi o terceiro oponente de Neemias. Ele é designado como árabe. Gesem era um árabe. E isso significa que provavelmente ele era um chefe árabe que dominava o sul de Judá. Gesem era um indivíduo influente, não resta dúvida. Além disso, as antigas inscrições também indicaram a proeminência. Ele é retratado como o líder principal das tribos negociantes do norte da Arábia. Diga, quem que é Gesem? Diga, quem que é Gesem? Dentro da igreja. Gesem é o tipo de crente nômade. Gesem é o tipo de crente que tem boas relações em várias igrejas. E se ele não aceita o tratamento de um lugar, ele vai para outro. Gesem é aquele que vive vagando de RD em RD. Aqui na Imaná não tem isso. Gesem é o tipo de que fica vagando RD em RD. É aquele que quer ser amiguinho de todos. E principalmente do obreiro, para que o seu pecado não seja tratado. Dá uma olhada para o teu irmão que está lá de canto de olho. De canto de olho. De canto de olho. Vê se tem algum Sambalate, Tobias e Gesem aí. Se ele deu um sorrisinho falso, pode ser que se entregou. Se entregou. E estava com ele Tobias, verso 4. Ouve, isso é um relato de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróprio sobre a sua cabeça, e dar-nos por presa na terra de cativeiro. Neemias estava descascando ele.
Fala assim, Deus, pelo amor de Deus, olha o que esses caras estão fazendo. Estão destruindo com a tua obra. E não cubras a sua iniquidade, não arrisque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram na presença dos edificadores. Diga, quem são esses? São os que atrapalham a edificação da obra de Deus. Porém, diga porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Você sabe o que Deus quer de você em 2019? Diga o quê? Diga o quê? Um coração inclinado a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, pegou aí? Os árabes, os amonitas e os adoditas, que tanto ia crescer na reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. O inimigo tentou atrapalhar, tentou zombar. Para, você está aí na campanha de 12 dias. Você acha que Deus vai curar você? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa com você? Para, pelo amor de Deus, não vai fazer nada não. Só que aí começa a edificar. E o muro já estava pela metade já construído. E o coração de todo mundo era inclinado a trabalhar. E o inimigo ficou irado. Tem gente que fica grilado dentro da igreja com a edificação da obra. Não, porque fulano está trabalhando mais do que eu. Fulano está fazendo mais do que eu. Presta atenção. E ligaram-se. Olha, o inimigo estava furioso. Amém, amém? Estava furioso. Isso, verso 8. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Eles tiveram um plano. Diga qual? Vamos nos infiltrar no meio deles. Vamos nos infiltrar no meio dele. E aí, misturado no meio deles, a gente destrói a obra. Irmão, tem filho do cão com a pombagira no nosso meio que quer acabar com essa obra. E ligaram-se entre si todos para guerrear contra Jerusalém, para se desviarem do seu intento. Presta atenção. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Por causa deles. Eles quiseram, não, vamos entrar em Jerusalém. Vamos regaçar. E a primeira coisa que Neemias enfrentou, diga o quê? Desânimo. Olha o verso 10. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Irmãos, quantos de nós enfrentamos desânimo na nossa caminhada? Sabe por que Deus está trazendo essa palavra para você hoje, no dia 6? Diga por quê. Porque é no meio da caminhada que acontece o desânimo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles. Aí, ó. Entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Irmãos, cuidado com quem você dá ouvido. Cuidado com quem você anda. Pode ser um Sambalate, Tobias e Gesem, querendo destruir a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, 10 vezes, de todos os lugares tomaram contra nós. Ó a estratégia para destruir. Não vamos trabalhar porque o inimigo vai se levantar. Não vamos orar porque o demônio vai manifestar. E se manifestar, a gente tem que expulsar. E se expulsar, a gente vai ter que... O inimigo vai se levantar contra a nossa casa. Covarde! Uma vez o irmão chegou para mim. Você sabe por que eu pego o demônio e dou para outro? Porque eu não quero enfrentar a batalha com o demônio. Pelo amor de Deus, irmão. Toma vergonha nessa tua cara. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez. Tua casa está sendo destruída sem menos você expulsar demônio. Você não está vendo?
Quem está pegando? Eu fiquei irado com esse irmão falou. Assim mesmo, pelo amor de Deus, larga de ser covarde. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás dos muros e altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Neemias dobrou a guarda. Diga o quê? Diga como? Ele trouxe todo mundo, ele falou, todo mundo, vem cá, vem cá. Metade vai ficar construindo o muro e metade vai ficar com as lanças. Para poder lutar, para poder resistir ao inimigo. Presta atenção. E eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e magistrados e ao povo restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Irmãos, o que Deus quer de você em 2019 é que você lute, é que você batalhe, não só por você, mas por toda esta comunidade. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos, nós sempre conseguimos descobrir o que o inimigo quer fazer com nós. E ouvindo que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Presta atenção. E sucedeu que desde aquele dia, verso 16, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos nas couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. 17, e os que edificavam o muro, os que traziam cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra tinha espada. Você sabe por que 2019 é o ano da dupla honra? Você sabe por que 2019 é o ano da dupla honra? Quem quer saber? Por quê? Diga por quê. Porque com uma mão você vai edificar a casa de Deus, e com outra mão você vai ter espada para batalhar contra Satanás. Por que você acha que nós vamos ter um RPD por mês? Você acha que no nosso meio vai ter assim, por que tanto RPD assim? Só um a cada 2 meses já não estava dando, imagine um por mês. Os fiéis verdadeiros. Ai, meu Deus. Por que você acha que chegou a estação dos fiéis? Porque o fiel é aquele que não tem medo de colocar a mão no trabalho. Aquele fiel é aquele que já está trabalhando na edificação. Mas o trem apertou. E quando o trem aperta é que a gente vê. Quando a pressão vem é que a gente vê. Quem quer quem de verdade? Porque tem gente que sofreu uma pressão, já largou a mão de edificar. Discípulo, eu não quero mais ser obreiro. Discípulo, eu não quero mais. Satanás veio com no ouvido dele, eu não vou dar conta mais de ser obreirinho. Para, irmão, 2019 é o ano de não só você ter a espátula do pedreiro da edificação numa mão, mas também a espada na outra para você batalhar com o Espírito. Cadê os edificadores aí? Levanta a mão direita. Ai, meu Deus, você não está entendendo. Cadê os edificadores aí? Fica com a mão direita levantada. Ai, meu Deus. E agora cadê a estação dos fiéis que chegou? Que não só tem na mão direita a pá da edificação, mas também tem na esquerda a espada do Espírito. Cadê? Levanta aí, levanta aí. Levanta as duas mãos aí que eu quero ver. Diz assim: Senhor, neste ano de 2019, eu não somente vou edificar a obra de Deus, não somente, diga, não somente irei edificar a tua obra, mas este ano eu também batalharei. Eu também batalharei pela minha família, pelos meus irmãos da congregação. E 2019 é o ano da dupla honra.
Tá muito pouco esse glória a Deus, tá muito pouco esse glória a Deus. Essa salva de palmas está muito baixo. Cadê uma salva de palmas para Deus aí? Cadê a salva de palmas para o Eterno? Grave isso. Grave isso. Esse é um recado de Deus para você nessa noite. Você acha que esse ano 2019 é o ano da dupla honra, é o ano de ficar... É o ano de ficar de boa? Esse é o ano que nós vamos ter que trabalhar 2 vezes mais. Pode ver todas as igrejas que colocaram em o ano da dupla honra. Você pode ver todas elas. O que todas elas pregaram? Não, que esse ano você vai ser duplamente abençoado. Que esse ano Deus vai derramar 2 vezes sobre a tua vida. Aqui na Emuná não. Aqui na Emuná nós falamos que o ano da dupla honra é o ano que você vai ter que trabalhar 2 vezes mais. Quem quer saber por quê? Diga por quê, diga por quê. Porque quando chegar 2019, na virada para 2020, nós vamos entrar no ano do descanso de Deus. O ano do descanso está vindo, mas este ano Deus está erguendo os fiéis para trabalhar. Bate na mão do teu irmão aí, ó. Bate na mão e fala assim: esse é o ano de nós trabalhar. Bate na mão do outro irmão que está ao seu lado: esse é o ano de nós trabalhar. Acha alguém atrás de você, na sua frente, bate aí, ó. Bate na mão dele: esse é o ano de nós trabalhar, rapaz. Esse ano é o ano que vagabundo não fica na Emuná. Vagabundo não fica esse ano na Emuná, não. Esse ano nós vamos trabalhar, trabalha. E lá em Neemias, no capítulo de número 6, verso 15, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer que em 52 dias eles reconstruíram totalmente os muros. O segundo templo demorou cerca de 40 anos para ser reconstruído. Os muros, pela força do povo, porque todo mundo tinha um só coração, um só propósito, um só desejo, o desejo de trabalhar. Eles reedificaram o muro em 52 dias. E o muro fala de proteção. O muro fala de segurança. O muro fala de descanso. Se prepare, irmão, que 2019, ai, Jesus, vai criar calo na tua mão. Quando você chegar no fim de 2019 e vai olhar para as suas mãos calejadas de tanto trabalhar, você vai olhar para trás e vai ver a tua família salva. Vai olhar para trás e ver os teus filhos na presença do Senhor. Vai olhar o teu trabalho ganhando 3 vezes mais do que você ganhava no início do ano. Você vai chegar no fim de 2019, vai olhar para as tuas mãos e vai dizer assim: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. E Deus vai olhar para você e vai falar assim: vinde a mim, benditos de meu rei. Foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Vem e entra no gozo. Entra no Shabá do Senhor. Entra no descanso do Eterno. E você vai desfrutar do descanso, da bênção e da provisão do Senhor. Quem crê, diga glória a Deus aí.